Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras penitenciários. Sejam bem-vindos à sessão ordinária do Conselho Penitenciário. Hoje, dia 22 de novembro de 2023, na presença aqui do conselheiro Thorsten, conselheiro Júlio, da conselheira Letícia, conselheiro William Zonato, conselheiro André de Toledo, conselheiro Afonso Castelhano, na presença do conselheiro Thorsten, que está hoje aqui na sala do Conselho participando da reunião. Justificar essas ausências a conselheira Érica, em virtude de... e o conselheiro também Márcio Tocas, em virtude de audiência, no mesmo horário. O som está bom? Todo mundo consegue me ouvir bem? Perfeito. Está ótimo. Hoje a reunião, na verdade, eu acredito que seja bem rápida. Desliga o microfone, né? Procedimentos, e já vou começar o assunto sobre esse tema. Nós temos o protocolo número 16.092.790, dígito 9, que está em trâmite agora junto à CESP. Ele deu uma travada junto ao gabinete. Foi solicitado ao Conselho o pedido de reformulação das cadeiras, redistribuição formal de quem indica quem, junto ao gabinete. Foi feita a conversa com o Coronel Clemps. Foi decidido que a forma como apresentada pelo Conselho é a que está lá, a Secretaria concordou, né? Ficaram de mandar para nós o projeto deles, da Secretaria, e para dar o regular andamento. Então, acredito que na próxima semana, no máximo, eles comunicaram ao Conselho que vão dar um andamento regular, que agora daqui sai direto para a Comissão de Política Salarial do Governo para aprovação, sim ou não. Com relação ao protocolo 21.117.198, dígito 7, e com relação ao protocolo 21.117.287, dígito 8, que nomeia membros do Ministério Público Estadual e também da cadeira da Ordem dos Advogados do Paraná, está pendente também o trâmite dele junto ao gabinete. Os protocolos foram solicitados para que fossem enviados via gabinete para gestão junto aos órgãos externos. Assim foi feito, só que nós temos percebido, pelo próprio protocolo, os conselheiros consultaram, que está um pouco represado esses protocolos no gabinete. A gente está verificando qual que é o motivo, né? Se é o simples envio para que as cadeiras respectivas, nos termos da Lei 12.317, façam a devida nomeação, para não ficarem cobrando ao Conselho diretamente, o que é o que está ocorrendo. Por que não está sendo nomeado, por que não está sendo nomeado, e a gente simplesmente cita o número do protocolo e que já está em trâmite há mais de um mês. Esses dois. Com relação ao protocolo 20.972.728, dígito 5, trata exatamente dos protocolos dos conselheiros que tiveram os e-mails cancelados. Cito aqui a conselheira Letícia, conselheiro talvez André de Toledo, conselheiro Afonso, também o conselheiro Márcio Tocas, a conselheira Érica, a conselheira Yara, foram, na visão do Conselho, indevidamente cancelados, porque não foi feita uma consulta prévia ao Conselho dos membros que participam externamente à Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Lei 12.317, bem como a Lei 18.000, ela vincula exatamente as atividades do Conselho Penitenciário à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, a lei, só corrigindo aqui, é 18.410, lá de 2014, que transferiu o Conselho Penitenciário para a estrutura vinculada administrativamente e financeiramente à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Por isso que alguns conselheiros tiveram o e-mail cancelado, foi aberto um que é a parte burocrática aqui interna, e eles responderam que foi cancelado através do protocolo citado, 29.72728, dígito 5, só que em virtude disso os conselheiros não conseguem acessar o e-protocolo, não conseguem acessar o e-mail, não conseguem também fazer o trabalho mínimo, que é os pareceres, realizar os pareceres via sistema e-protocolo. Aqui também conseguindo a presença da conselheira Regina, bem como do conselheiro Miguel, sejam bem-vindos também à reunião. Não sei se conseguem me ouvir bem. Ok. Assim que os conselheiros conseguirem restaurar o som e o vídeo, a gente vai dando andamento. Bom, com relação aos procedimentos, conforme dito no início,
também não foram mais distribuídos em virtude que a parte administrativa do Conselho, em que pese a gente estar uma estrutura excelente aqui na CESP, a gente está sem a estrutura administrativa para a redistribuição dos procedimentos. Eles estão se acumulando, está aguardando a resposta também do gabinete com relação à cessão pelo menos de 2 estagiários, isso que na nova lei prevê a reestruturação administrativa do Conselho, com 2 assessores técnicos e 2 assistentes administrativos, para evitar esse fluxo, esse trâmite entra a gestão, sai a gestão, tira o estagiário, coloca o estagiário, para que o Conselho seja perene a situação dele junto ao Estado do Paraná. Bom, a palavra está aberta, seja bem-vindo todos os conselheiros novamente. Vou passando a palavra aqui para aquele conselheiro que livremente queira se manifestar. Fique à vontade. Só vou deixar aberta a tela aqui para que apareça o conselheiro Torsten também, que está presente na sessão. E hoje... Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiro André. Eu não entendi bem por que do cancelamento dos e-mails, qual foi o motivo? Então, esse protocolo 20972-728, dígito 5, ele está em modo de sigiloso. Nós, do Conselho, não conseguimos visualizar. E, de acordo com a informática da Secretaria de Segurança Pública, a ATI aqui, eles falaram que foi esse protocolo que pediu o cancelamento de todos os conselheiros que não eram vinculados diretamente à Secretaria de Estado de Segurança Pública, sem prévia consulta ao órgão, bem como à presidência. Não tem tanto que a gente não consegue visualizar esse protocolo. Hoje, aqui na data, antes da reunião, já solicitei acesso, justificando nos termos da lei que a gente tenha o devido acesso, e a gente utiliza do e-mail para troca de informações internas, bem como acesso ao sistema e protocolo para a realização dos nossos pareceres e registro deles junto ao sistema. Então, ainda não entendi o porquê também foi cancelado. Eu não consegui visualizar o conteúdo desse protocolo. Certo. Entendi, presidente. Conselheira Letícia, está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, conselheiros. Eu gostaria de saber como que ficou, então, o projeto de lei, né? Se as cadeiras que estavam pensando em retirar foram mantidas, como que ficou essa questão, porque nós estávamos realmente preocupados com a exclusão de alguns órgãos, né? Eu queria saber se isso, então, em princípio, eles foram mantidos, todos que estavam. É isso? Por enquanto, no projeto que está andando, ficaram alteradas, ou seja, eles ainda mantiveram a exclusão de algumas cadeiras, dita aqui da comunidade, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Federal, acrescentaram mais cadeiras para a CESP, tiraram cadeiras do governador e mantiveram aquela estrutura, conselheira Letícia, lá que a gente conversou na última reunião. Não foi modificado nada. E a tendência deles agora é tirar, por exemplo, as indicações que são feitas pelo governador ou por alguns outros órgãos e passar a indicação diretamente pelo secretário da pasta aqui da CESP Paraná. Então, por enquanto, esse novo projeto, essa nova alteração, eles não mandaram para o Conselho ainda para que a gente possa, para que todos os conselheiros possam verificar através do protocolo. Mas há uma gestão, assim, no sentido de tentar que sejam mantidas as cadeiras, porque essa lei seria até contrária à lei complementar, né, que prevê a participação do Ministério Público no Conselho Penitenciário. Então, nós fizemos o encaminhamento daquelas manifestações dos órgãos que foram retiradas das cadeiras, né, diretamente para a ciência da Casa Civil, que foi a primeira que fez a modificação na época dos fatos. E houve uma reestruturação também na Casa Civil, assim como aqui na própria CESP, em algumas cadeiras foram modificadas, que a gente estava entrando em contato. A Casa Civil até pediu para que nesse novo projeto agora que a CESP está oferecendo, contemplasse novamente em virtude do pleito que foi feito pelos órgãos externos junto à Casa Civil através daqueles protocolos. Só que isso agora está na mão do gabinete, aqui da Secretaria de Segurança, Estado da Segurança, para que eles contemplem essa manifestação, e assim que eles mandarem para nós, a gente consegue verificar o que houve ou não houve. Por que isso? Porque foi tratado lá no gabinete da manutenção daquela estrutura, só que não foi encaminhado para nós, para que a gente possa, para que esteja no protocolo para consulta de todos os conselheiros e dos órgãos interessados, para ver se efetivamente houve alguma mudança. A gente tem que esperar eles mandarem para nós. Por isso que está parado lá, praticamente há quase um mês,
esse protocolo lá, porque eles estão reformulando, conforme aí a posição vinculada do próprio gabinete da CESP. Porque se houver necessidade de uma conversa, né, enfim, diretamente, eu estou à disposição. A doutora Yara, acredito que também acredito que a doutora Érica, estou aqui falando pela Defensoria Pública da União, mas acredito que ela também, né, estaríamos todos disponíveis para conversar, se for necessário, explicar a necessidade de manutenção desses órgãos, né, no Conselho. Sim, tá? sim. Então, estou à disposição, já me coloco à disposição. Pois não. Não, desculpe, conselheira, já falou. Não. Eu ia falar agora do e-mail. Pode estar com a palavra, fique à vontade. Quanto ao e-mail que a gente não consegue acessar agora, será que não seria talvez viável que nós recebêssemos os processos da nossa atribuição para fazer os relatórios por WhatsApp, enquanto não é restabelecido, para não ficar represando por muito tempo? Não sei, eu não quero também atrapalhar no procedimento, né, do Conselho, mas, de repente, como a gente está sem e-mail, isso fica muito tempo represado, pode ser pior, não sei como é que ficam os prazos, né, dos processos. A gente vai continuar dando prioridade aqui para os prazos que envolvem procedimentos do PROJUDE, são os de comutação, induto, às vezes alguma manifestação sobre livramento condicional, geralmente é sobre aqueles que foram concedidos ou revogados em virtude de nova sentença e assim por diante. A gente vai mandar esses no WhatsApp dos conselheiros diretamente. Os demais, que envolvem conselhos da comunidade, a gente vai tentar encaminhar, mas em virtude que a gente não tem ninguém no administrativo, nós estamos com a estrutura aqui perfeita, o local adequado, só que nós não temos ninguém agora para fazer essa distribuição dos procedimentos que chegam. Aí nós vamos em consenso aqui com todos os conselheiros, deliberar e votar no seguinte sentido: vamos encaminhar o último mais recente, diretamente no WhatsApp ou diretamente no e-mail institucional do conselheiro que está vinculado ou particular, para que a gente não pare a nossa tarefa, entende? Nesse sentido, porque nós não temos estrutura administrativa nenhuma para dar andamento nos procedimentos internos aqui do Conselho. Travou isso, está travado aí fazem quase 6 meses, infelizmente. Tá bem, obrigada, eu agradeço. De nada, conselheira Letícia. Senhor presidente. Conselheiro Júlio, seja bem-vindo, está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, demais conselheiros. Pelo Conselho da Comunidade, nada temos a observar, esperando que os trabalhos todos se resolvam na medida do possível e de acordo com o que está sendo pleiteado. Obrigado, conselheiro presidente. Obrigado, conselheiro Júlio. A palavra está aberta ainda. Conselheiro que queira se manifestar. Presidente. Seja bem-vindo, conselheiro Afonso. Primeiramente, é um prazer estar com todos novamente. Eu entendo as ponderações da conselheira Letícia, também acredito que a doutora Yara, o doutor Márcio Tocas, que acredito que também toparia uma conversa. Agora, quem é que está efetuando esse projeto de lei? Porque está indo totalmente contrário à lei de execução penal. Primeiramente, foi provocado pelo próprio Conselho, né, sem a mudança nenhuma das cadeiras, apenas a renovação daquelas cadeiras que, por livre vontade e ciência, pediram para sair. Na época dos fatos, cito aqui, a própria Defensoria Pública Estadual mostrou interesse em não mais participar do Conselho, visto que tinha outros conselhos que eles já participavam e não poderiam participar do Conselho Penitenciário do Estado, mesmo com atribuição legal em lei. Então, a única sugestão na época que foi modificado, foi solicitado, foi a diminuição da cadeira da Defensoria Pública Estadual e a alteração para outra cadeira que já estava existente. Depois, na sequência, se vocês acompanharem o procedimento, assim que chegou na Casa Civil e eles verificaram a efetiva a possibilidade de implementação do projeto, né, de aplicação dele, mudaram a cadeira, alterando as cadeiras que ali estavam, solicitando cadeiras para a própria Casa Civil, que ela fosse feita a indicação pelo governador ou pela Casa Civil. Assim foi feito. Aí retornou, chegou na CESP, depois de muito embate, eles tiraram a cadeira do governador e aumentaram as cadeiras para a Secretaria de Estado de Segurança Pública. E assim modificaram agora, voltou, fez todo o trâmite, passou por todas as secretarias novamente. Como houve alteração das cadeiras e também dos valores
visto que o projeto desde 2019 estava em andamento, e na gestão do secretário Mesquita, o projeto deu andamento, foi dado sério em andamento, inclusive, só que na hora de aprovar, o valor que havia sido proposto, que na época era, acho que R$500, R$504, houve uma alteração da tabela onde estava vinculado o jeton, e esse valor foi para R$1.800 cada sessão. Então, praticamente. Então, o valor subiu, eles fizeram a adequação, pediram a modificação novamente, e nisso aproveitaram para modificar as cadeiras de interesse aqui da própria Secretaria de Estado de Segurança Pública. Como nós estamos vinculados administrativamente, financeiramente, não temos uma disposição orçamentária própria ainda, a própria Secretaria, daí, como em virtude dela ser a mãe e o pai da criança, eles têm que assinar, têm que ser ratificados todos os atos pelo secretário, eles resolveram modificar, por livre ciência e vontade, o projeto inicial também. Tá, mas a minha pergunta é o seguinte: a Defensoria Pública, se eu não estiver muito enganado, era um pleito do André Sciarpino, que acho que hoje é um dos, acho que é o Defensor-Geral do Estado, ou era um das cúpulas da Defensoria Pública. Isso há 8, 9, 10 anos atrás, na gestão da Maria Tereza ainda. Agora, modificar a composição das cadeiras vai implicar em total ilegalidade. Eu posso tirar a Defensoria Pública do Estado do Paraná porque entende que não é capaz, que eles não têm mais interesse. Curiosidade interessante, porque eles atuam diretamente com o sistema penitenciário. Agora, alterar a lei de execução penal é inviável. Há algumas cadeiras mínimas que têm que estar presente. Agora, e outra, nós estamos com segredos sobre os e-mails. Nós podemos usar os e-mails particulares, acho que ninguém vai se opor. Então, só que eu sei que o problema hoje não é o e-mail. O problema hoje é que nós não temos estrutura administrativa, não temos estrutura humana. Isso mesmo. E eu acho que nesse ponto, presidente, se me permite, esse é um problema que se alastra há no mínimo 15 anos. No nosso caso, tinha sido resolvido com a chegada, pelo menos, dos 3 estagiários que foram tirados aqui. Mas troca a gestão, começa a gestão de presidente, troca a gestão troca governo, começa governo, sempre teve esse problema. Então, virtude disso, aqui na própria lei foi feita a modificação, incluindo cargos de assessores técnicos e assistentes administrativos vinculados diretamente ao Conselho Penitenciário do Estado. Ninguém pode tirar, ninguém pode colocar após a aprovação. Não tem como, presidente, não tem como que não estou respeitando nem o nosso e-mail funcional, que é mandato de 4 anos. Que essa é outra questão, né? Primeiro sim, é que nós nunca vamos ter independência para isso. Como a gente não pode, conselheiro Afonso, vamos dizer assim, colocar a carroça na frente dos bois, né? É todo um procedimento para a gente conseguir uma estrutura mínima. Por exemplo, a lei lá 12.317 fala que a sede, o apoio administrativo, financeiro tem que ser todo fornecido pela própria secretaria. Hoje nós temos a parte financeira. Hoje qualquer conselho que queira viajar, conselheiro e conselheira, que precise viajar no território nacional ou estadual em virtude das funções do Estado, do conselho, nós temos o pagamento de diárias, independente se ele é vinculado ou não vinculado diretamente à Secretaria de Estado, depois de muita luta. Nós temos hoje um veículo disponível para a locomoção dos conselheiros, se assim for necessário. Nós temos a sede aqui, mesmo que provisória, porque a intenção é ter uma maior após a aprovação da lei, que contempla aqui facilmente 4 servidores tranquilamente nesse local aqui, né? Devidamente estruturado, com máquinas, com laptop, com estrutura completa de um escritório. Quem já esteve aqui, já visitou, já viu como que a gente está. Foi aprovada a nova logo do Conselho Penitenciário. Então, houve bastante avanço, só que esses detalhezinhos que acontecem, por exemplo, do e-mail agora, foi alguém que não observou a lei, que o arrepio da lei pediu para que fosse retirado os membros do Conselho, achando que eles não têm nenhum vínculo com o Estado, no sentido do Estado e principalmente com a Secretaria de Segurança Pública, sendo que a própria lei é que faz o vínculo. Eles inobservaram completamente a legislação.
estadual e aplicada ao caso em comento. Com relação à LEP, ao que o conselheiro comunicou, em que pese lá o Conselho Penitenciário estar contemplado, não diz na lei federal qual que é a estrutura mínima que tem. Então, o que aconteceu? O Estado, e aqui nesse caso, repito, como o pai e a mãe da criança, da onde será, entre aspas, sairá o recurso, será da Secretaria de Estado da Segurança hoje, amanhã pode ser de outra secretaria, eles resolveram mudar conforme conveniência do próprio gestor que hoje está. Porque lá, se eu pegar o artigo 69, por exemplo, da LEP, né? Ele não diz lá, ele diz apenas lá no parágrafo 1º. Vou ler aqui para que todos os conselheiros entendam até mesmo, não sei se é isso que o conselheiro Afonso quis dizer. Não, presidente, a questão é a seguinte, ó, me permita interromper. Óbvio que ocorreram inúmeros avanços. Isso graças ao trabalho que o presidente estava fazendo junto aos órgãos estatais, ok? Mas há algumas situações que nós nunca vamos ter independência porque não é do interesse. Só então, isso. Mas é que, para nós, estrategicamente, que a gente já deliberou com os demais conselheiros, aqui internamente do próprio conselho, seria assim: primeiro a gente aprova a lei, conquista o básico. Retorna Geton, retorna lá os termos técnicos com relação à sede, estrutura e disposição orçamentária. Depois, a gente vai para a próxima fase, seria a sede. Né? Nós já temos a estrutura mínima, agora nós temos sede, nós temos Geton, nós temos disponibilidade para viagem. Aí, o que aconteceu? Subitamente, eles retiraram algumas cadeiras, volto aqui a dizer, a cadeira do Ministério Público Federal, a cadeira da Defensoria Pública Federal também, uma das cadeiras da DPE foi o conselho que tirou, porque tinha duas, nenhum dos conselheiros participava. Ficou uma lá ainda, nós não tiramos todas, não foi tirado todas, não foi sugerido a retirada de todos. E na observância da lei federal, da 7.210, eles verificaram lá que é obrigatório o que tem que ter no conselho só? Professores, profissionais da área do direito penal, processo penal, penitenciários e ciências correlatas. Aí a gente... Opa, representante da comunidade também. Isso. Daí o que aconteceu na sequência, né? Qual foi o argumento que foi usado pelo Conselho? Os demais conselhos da federação têm na estrutura deles os órgãos que são diretamente vinculados, ou de uma forma direta, à execução penal. Por exemplo, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Federal, comunidade. É a necessidade deles participarem. Só que, por livre ciência e vontade dos gestores atuais, eles resolveram modificar a princípio. Mas nada impede que isso se mude, né? Porque hoje nós estamos com um gestor à frente, amanhã pode haver uma mudança, até a aprovação da lei. Então, tudo pode mudar. Enquanto não for promulgada a própria lei, nós não temos nem como dizer. Nós estamos no âmbito aqui da teoria e do achismo, infelizmente. Perfeito. Mas isso está em andamento junto àquele protocolo número 16092-790, dígito 9. Está tudo consignado lá, passo a passo. Todos os conselheiros têm acesso a esse protocolo aí, desde o início, né? Para que a gente possa também ir dando as opiniões e acompanhando em tempo real o que está acontecendo. Só que é algo novo, veja, quando nós propomos, não havia muitos conselhos estaduais fazendo essa proposta. De novo, após essa demora, essa delonga em aprovação ao projeto, quando era para aprovar, por livre ciência, o gestor resolveu segurar por critérios também políticos, os demais conselhos estaduais começaram a propor também a implementação e pagamento do Geton. Então, hoje nós temos quase 50 conselhos no âmbito do Paraná aí, querendo... Presidente, só me permita interromper um minutinho. A questão de Geton, ela foi cortada em 2016, 2017, 2014, eu acho. Então, não é uma coisa que hoje está sendo proposto. Só está querendo hoje legalizar, porque antigamente era por decreto. Mas tudo bem, concordo com a ideia do presidente, que é o correto. E hoje tem acho que tem um conselho no TEPEM que já recebe Geton há algum tempo. Mas isso aí é diferente. O problema é que não podemos deixar o conselho penitenciário morrer. Isso, então o que acontece? No DEPEN, eles na época dos fatos tentaram com o conselho administrativo, na época, né? Hoje é o atual conselho da Polícia Penal, eles não ganham também, mas eles se espelharam no nosso projeto para poder também solicitar para eles o devido pagamento do Geton aos conselheiros que lá estão. É puxar para cima o movimento, né? Todo mundo puxa. Por que o pessoal pergunta assim, por que não faz um decreto? Eu falei, não, eu posso explicar novamente do zero, por que não decreta e sim a lei.
mas eles não entendem, eles não leem toda a legislação que está presente no Conselho, que é diferente. O Conselho Penitenciário, ano que vem, faz 100 anos no estado do Paraná. Não é um conselho que nasceu ontem. É lá do primeiro livramento condicional de, se eu não me engano, 1924. Então, o que aconteceu? Quando foi proposto, lá se criaram os conselhos a nível estadual. Em 1925, nós temos histórico aqui do Clóvis Bevilá, que também participava do conselho, tem assinatura aqui em ata dele, no livro ata nosso. Nosso conselho é diferente por causa disso. E essa foi a fundamentação que o nosso está em andamento, por mais que devagar, mas está em andamento, e está sendo, a tendência é ser aprovado, claro, aí com algumas modificações que podem ser alteradas, aí devido ao pleito também dos demais órgãos, para engrossar o caldo no sentido da necessidade de participação deles. Porque, vejam, conselheiros e conselheiras, após a aprovação da lei, o que vai acontecer? Vai ser efetuado o pagamento de jetons ou gratificação. Antes não era feito isso. Então, querendo ou não, os olhos de muitos governantes podem ser direcionados para o Conselho, porque o Conselho, se não for feita uma amarração no próprio regimento, vão ter membros indicados por políticos. É a realidade. Para jogar limpo com todo mundo aqui, né? Então, por isso que nós temos um mandato que nos assegura pelo período que ali fomos nomeados, mas após o mandato, só Deus sabe o que pode acontecer. Mas a ideia minha, desde 2019, é restabelecer o pagamento. Independente, a gente sabe que ninguém é eterno, mas pelo menos quem sentar nessas cadeiras vai ter o devido pagamento daquilo que lhe cabe pela função que está sendo exercida. Essa é a ideia principal. A palavra ainda está aberta, o conselheiro que seja manifestar, e antes eu só dou também aqui a participação do conselheiro Antônio Marcos Quinupo, também presente na reunião, e da conselheira Regina. A palavra ainda está aberta para o conselheiro que queira se manifestar. Boa tarde a todas e todos. Só justificando meu atraso, desculpa. Seja bem-vindo, conselheiro Quinupa, novamente. Oi, boa tarde. Eu não vi que eu estava sem câmera, agora que eu percebi. Boa tarde, conselheira Regina, tudo bom? Tudo bem. Eu perdi o comecinho da reunião, eu não entendi o que é a questão dos e-mails. Ok, eu vou repetir para os demais conselheiros o que houve, né? Alguns conselheiros entraram em contato, e aqui o conselheiro Márcio Tocas, a conselheira Letícia, o conselheiro Antônio Marcos Sinupa, se eu não me engano, tiveram os e-mails cancelados aqui do conselho. O que acontece? Internamente, todo conselheiro que entra, nós temos um know-how aqui para criar um procedimento. Qual que é o procedimento? Nós criamos a conta de e-mail, vinculamos o e-mail ao e-protocolo, para que no e-protocolo os conselheiros que adentrem possam emitir seus pareceres, receber os procedimentos eletronicamente e despachar eletronicamente esses procedimentos que antes eram todos físicos. Por falta de conhecimento da legislação, foi aberto um protocolo número 20.972.728, dígito 5, ao qual o Conselho Penitenciário não tem acesso, por mais que ele tramitou dentro da Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedindo cancelamento junto à ATI da CESP, que é a Assessoria de Tecnologia de Informação, para que cancelasse os e-mails dos conselheiros que não têm vínculo direto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, por isso que os conselheiros, a conselheira Letícia, o conselheiro Márcio Tocas, o conselheiro Quinupa, tiveram os e-mails cancelados. Nós fizemos um workflow, que é uma tratativa interna, pedindo para que fosse restabelecido imediatamente os e-mails. Eles responderam que foi cancelado a pedido desse protocolo, que a gente não sabe o que tem lá dentro, que ele está em modo de... está reservado, está restrito, nós não sabemos o que tem nele. Pediu o restabelecimento nos termos da lei. Isso foi feito agora, antes da reunião. Chegou um e-mail hoje, a resposta da informática, e a gente espera para que eles restabeleçam o mais rápido possível. Em paralelo, após o término da reunião, já estou encaminhando o ofício diretamente ao senhor secretário também, para que ele tome ciência e também defira o restabelecimento imediato desses e-mails que foram cortados dos conselheiros penitenciários. Não, é porque eu não sabia, eu não sei se a gente sabia que a gente tinha que acessar algum e-mail, como eu nunca soube, nunca tive, por isso que eu não estava sabendo. Que os nossos e-mails são vinculados, por exemplo, da conselheira Regina, como a conselheira tem vínculo ao Estado, o seu, se eu não me engano, é diretamente... Do Expresso.
próprio da Polícia Científica. Isso. Então, daí não... Não, eu queria saber se eu tinha algum e-mail específico que eu tinha que ver de vez em quando e que eu não estava sabendo. Isso, daí a conselheira também tem o do... Mas aí nós mandamos na sequência para a conselheira, né? Que é o interno da CESP, para justamente consulta ao e-protocolo, que no caso do seu, não houve necessidade, porque o da conselheira nós vinculamos diretamente do Estado, da Polícia Científica. Isso, né? Aí só abre as duas chaves. Para quem tem vínculo, não tem problema nenhum, direto com o Estado. Mas para quem não tem, eles cancelaram. Isso prejudica as funções administrativas do Conselho. Obrigada. Assinado, conselheiro Regina. A palavra está aberta ainda. O conselheiro que queira se manifestar. Os conselheiros, nenhum tem carga, nenhum recebeu carga, ou algum conselheiro teve algum projude recentemente. A conselheira Letícia, acho que recebeu um livramento, se manifestou no e-mail, né? Que é a simples manifestação da ciência. Na verdade, quando eu fui abrir, já tinha decurso do prazo, mas era uma ciência, então não era o caso de fazer parecer. Mas depois disso eu não recebi mais nenhum e-mail, então não sei, mas não foi encaminhado nada, né? Ok. A gente vai dar um jeito de encaminhar esse de projude, pelo menos, aos conselheiros. Tá bem. Bom, a palavra... Claro, o conselheiro Torsten está com a palavra. Eu estava aqui refletindo um pouco sobre essas dificuldades administrativas que nós estamos enfrentando aí no Conselho Penitenciário. E eu até faço uma sugestão, né, para análise dos demais conselheiros. Eu sei que está tramitando a Secretaria de Segurança Pública. Ela, na medida que ela se manifesta nos protocolos, ou se manifesta nos acessos de e-mails, ela diz que, de alguma forma, ela vê o Conselho Penitenciário. Mas será que não seria pedir uma reunião com o nosso pleno, né, dos conselheiros, com o secretário Coronel Hudson, para a gente conversar um pouco com ele, numa reunião com todos presentes, aqui na CESP, aqui o Conselho Penitenciário, conversando, explicando para ele um pouco mais sobre as atribuições do Conselho e a participação de todos os conselheiros que fazem parte, as instituições, o que diz a Lei de Execução Penal, a história do Conselho, até para firmar esse conceito dentro da Secretaria de Segurança Pública, você, de repente, uma sugestão aí de encaminhamento para fortalecer um pouco mais as soluções aí administrativas burocráticas. Uma sugestão, né, para o debate do Conselho. Por mim, é uma excelente ideia e coloco em votação para que os demais conselheiros se manifestem. E nós, sendo aprovado, hoje mesmo já solicitamos essa reunião para a presença massiva de todos os conselheiros, principalmente para a manifestação daqueles que, de uma forma ou outra, no novo projeto, foi solicitada a retirada dessas cadeiras da Lei 2.317. Para que os conselheiros um a um se manifestem, se tem interesse sim ou não, por favor, para ficar consignados aí na nossa... Positivo. O Conselho da Comunidade se manifesta positivo. Okay. Também, Ministério Público Federal também. Seju também. Positivo? De acordo também. De acordo. Está ótimo. Então, está aprovado o conselheiro quarta sugestão. Por unanimidade, todos os conselheiros aprovam o agendamento de uma reunião com o excelentíssimo secretário de Segurança Pública para debate sobre o projeto de lei 2.317, que são a retirada das cadeiras, e também para esclarecimento acerca da composição, da história, e que mais o conselheiro Torres sugeriu? Apresentar os conselheiros e a composição dos conselhos, acho que é extremamente importante. Ok. Agora me fugiu todos os termos que eu abordei ali, mas a apresentação do conselho, da importância, das atribuições, da atual composição, qual é o fundamento da atual composição, né? E os trabalhos realizados também. Acho que até para ajudar o próprio secretário a deliberar sobre os pedidos do conselho. Obrigado, conselheiro Torres, mais uma vez. Lembrando que quando o projeto de lei passou agora novamente pela Secretaria de Planejamento, uma das observações que eles fizeram foi colocar o excelentíssimo secretário como presidente do Conselho Penitenciário.
Eu até me recordei agora, lendo o protocolo aqui, me recordei dessa frase, né? E aí foi dito aqui em cima na reunião com o gabinete com relação a por que nós não temos o secretário. Vamos supor, eles citaram lá, são 50 conselhos estaduais. Imagine o secretário de cada pasta presidindo os conselhos estaduais, né? Daí, no nosso caso em especial, nós fazemos a fiscalização dos serviços penais, que envolve muitas vezes como ordenador das despesas do próprio senhor excelentíssimo secretário. Então, ficaria uma coisa ficaria bastante estranha, mas essa foi uma manifestação atendendo um pedido da própria Secretaria de Planejamento, que citou a lei, eu vou só procurando aqui, peço só um instante para os conselheiros, ela colocou a lei 21.352 de 2023, que foi aprovada recentemente, agora em agosto. Então, eles quiseram, a proposta da Secretaria de Planejamento, lá na informação técnica prestada no nosso projeto, foi a seguinte: a função de presidente do Conselho Penitenciário seja atribuída ao secretário de Estado da Segurança Pública, em atendimento ao inciso 2º do artigo 7º da Lei 21.352 de 2023. O outro item que eles colocaram: sejam incorporadas as recomendações da PGE quanto à previsão dos valores em termos nominais, evitando-se vinculações aos vencimentos de outras carreiras, e a substituição do termo jeton por remuneração ou gratificação. Nesse item 2, por exemplo, como a nossa tabela subiu muito, 50% do valor na época da tabela proposta daria o valor de R$800 por sessão, praticamente. Como ela estava vinculada à tabela de agente de apoio, se o agente de apoio subir 10%, 20%, automaticamente a nossa subiria também. Isso, no entendimento dele, geraria uma despesa orçamentária maior. Lá atrás também foi substituído o termo remuneração e gratificação por jeton a pedido do próprio grupo de recursos humanos aqui da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Por quê? Porque nós temos membros que não participam, não têm vinculação direta à Secretaria de Estado de Segurança Pública. E o que houve? Daí eles pediram novamente para colocar gratificação ou remuneração e retirada de jeton. Então fica aquela vai e vem, passa por muitos setores, todo mundo coloca o dedo, ninguém observa a lei, a legislação, e daí vai fazendo de um jeito que dá a sensação que até para dar, às vezes, uma travadinha no projeto. Eles colocam também assim os termos, funções utilizadas no parágrafo 2º e 3º do artigo 5º da minuta, que também fosse substituídos o termo jeton por remuneração e gratificação. E também colocam, por fim, que com base nos demais conselhos com gratificações implantadas, seja utilizada a referência mais recente, ou seja, como se o Conselho Penitenciário tivesse nascido ou conforme o Conselho Estadual de Educação, que tem por pagamento por sessão de um montante de R$600, de modo a promover uma padronização ou isonomia entre os colegiados. Isso aqui a própria Secretaria já refutou. E, por fim, quanto à necessidade de regulamentação do artigo 172 da Lei 6174, que prevê a concessão de gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva. Isso foi feito já no início do projeto, foi feito nesses moldes, só que eles resolveram alterar agora no final do segundo tempo, prorrogação. Né? Então, a gente vai fazendo conforme o gestor pede, entende? Nós temos um vínculo com a secretaria que impede a gente de falar, a gente quer desse jeito. Né? Nós não temos uma independência financeira e administrativa, então a gente tem que prestar conta e está sempre vinculado a alguém para prestar as informações conforme a vontade política desse gestor. Tem isso também. Por isso, aqui agradecendo ao conselheiro Thorsten, mais uma vez a necessidade da reunião para esclarecimento de alguns pontos. E isso é muito importante até o mesmo para auxílio do excelentíssimo secretário de Segurança aqui do Estado. Conselheira Letícia está com a palavra. Será que nessa reunião não seria conveniente o Conselho fazer um levantamento de como funcionam os conselhos penitenciários em outros estados, pelo menos nos mais próximos de nós? Porque, assim, uma informação que eu tenho é que, assim, acho que só o nosso é um dos únicos que não paga jeton, né? E pelo que eu tenho visto, assim, pelo Brasil afora, mas não é nem essa questão, é a questão mesmo da composição dos conselhos, que isso me preocupa mais ainda do que o próprio jeton, né? Excluir órgãos que realmente precisam estar. Eu acho que se nós trouxermos essa informação de quem compõe esses conselhos, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns estados, né? Não precisa ser todos, mas
mais importantes, mais próximos da nossa realidade, eu acho que também poderia talvez auxiliar nessa decisão para que não seja feita essa alteração, essa exclusão dessas cadeiras. Conselheira Letícia, eu posso fazer uma nova provocação para que eles reenviem a estrutura novamente, os demais conselhos penitenciários do Estado da Federação, para que eles atualizem a gente como está a composição e, inclusive, se tem pagamento de jetons ou não. Se tiver, eles forneçam para nós qualquer legislação. É bem interessante. Não tem problema nenhum esse. A palavra está aberta ainda, quem queira se manifestar. Não havendo quem queira se manifestar, na verdade, por hoje nós não temos mais assuntos a serem tratados. Declaro encerrada a sessão e daí já convocando no grupo para também a participação para a nova sessão e com relação à agenda, com relação ao senhor excelentíssimo secretário de Segurança Pública, com relação ao atendimento aí com a agenda em relação a ele. Tá ok? Silêncio em ambas as colunas. Obrigado. Eu agradeço a participação do conselheiro Letícia, do conselheiro Júlio, da conselheira Regina, do conselheiro Afonso, do conselheiro André Toledo, do conselheiro Tocas, do conselheiro Miguel, do conselheiro William Zonato, conselheiro Quinuto, justificando em suas ausências, da Erika. Obrigado a todos pela participação. Obrigada, boa tarde a todos. Presente na sessão, hoje aqui na sala do Conselho. Tchau, gente. Um abraço. Todos. Boa tarde a todos.